Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro módulo do curso Como Alcançar Sucesso através da sua imagem. Muito boa noite, é um grande prazer tê-los aí nesse nosso primeiro curso online aqui na Hair Education e trazendo esse curso de suma importância, falando um pouco sobre essa imagem, a imagem que nós projetamos, né? E quando falamos de essa imagem, nós não estamos falando da imagem propriamente dita no espelho, mas uma imagem que vai muito além disso, uma imagem que traz de dentro de cada um de nós, para que a gente possa externar, né? Porque na verdade a imagem externa nada mais é que uma composição da imagem interna e externa. E para que a gente tenha sucesso na vida, nós precisamos ter uma imagem interna muito positiva. E é isso que nós estamos aqui hoje para ajudá-los a conquistar essa imagem tão desejada, para que você tenha sucesso na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Então, pessoal, nosso objetivo da aula aqui é valorizar e apresentar todos os elementos que compõem uma boa imagem profissional, que hoje é valorizada pelo mercado profissional. Nela, nós vamos abordar aí vários assuntos de suma importância e vamos ensinar a vocês técnicas para um ambiente profissional e também para a sua vida em geral. Vamos abordar imagem profissional, comunicação da imagem, vestimenta e ética. E nesse nosso primeiro módulo, nós vamos falar então da imagem propriamente dita, dessa imagem pessoal, tá bom? Bom, é muito importante que vocês saibam que a imagem ela tem uma base, tá? Então, a base da imagem pessoal ela é construída, tá, por uma boa imagem, ok? Uma boa imagem profissional, claro, que está inerentemente relacionada, pessoal, com dois conceitos básicos muito importantes, que é a dualidade e a credibilidade. Vocês sabem o que é dualidade e credibilidade? Pois é. A dualidade, pessoal, significa que as pessoas têm ou não uma boa imagem, ok? E isso é construído num processo que pode ser imposto, tá bom? Ou pode ser obtido por resultados acumulativos, tá? Então, é algo que talvez você não seja e é imposto por você ser, e aí essa imagem se torna negativa, ok? Quando há uma imposição de ser aquilo que não somos, e isso reflete na nossa imagem, isso torna-se uma imagem negativa, ok? Ou também pode ser obtida por resultados acumulativos de interações. Por exemplo, com pessoas que você pode estar, com pessoas que você convive, seja elas de boa índole ou de má índole. E aí você vai construindo a sua imagem, ok? A gente precisa entender também que muitas vezes nossa imagem, quando falamos de imposição, nossa imagem é imposta também pela sociedade, né? Porém, e é isso que nós vamos entender ao longo do nosso curso, que nós precisamos ser o que somos, ter uma imagem positiva, ter uma percepção de imagem positiva para que as pessoas possam nos enxergar de uma maneira diferente. Vocês vão entender isso ao longo do nosso curso aqui. Bom, e pessoal, essa interatividade ela pode ser, então, como eu estava dizendo, compostas por comportamento, hábito, postura, ética, conhecimento, habilidade e também competências, tá bom? Então a dualidade ela é composta por vários fatores, ok? Que vão construindo uma imagem. Lembrem-se que pode ser uma imagem positiva ou uma imagem negativa. Bom, a credibilidade, pessoal, significa que você já tem uma boa imagem pessoal para poder transmitir, ok? E essa sua imagem pessoal, essa boa imagem pessoal que você transmite, traz confiança para o seu cliente, ok?
O que você vai fazer, então, quando você já tem essa imagem que traz credibilidade, você vai melhorando, ok? Ou mantendo essa imagem ao longo do tempo. Através, é claro, dos resultados e satisfação do seu cliente. Conforme você vai, então, trazendo essa boa imagem que traz credibilidade e que você cada vez mais vem conquistando a confiança dos seus clientes, é claro que nós vamos manter esta imagem, perfeito? E essa imagem, pessoal, é muito importante, né? Pois quanto maior for o contato com os seus clientes, por exemplo, em atividade de atendimento ao público, melhor você vai melhorando esta imagem, ok? Esta imagem, Wagner, não é uma imagem imposta? Não, não é uma imagem imposta. Muito boa pergunta. Porém, ela não é uma imagem imposta quando você gosta de estar fazendo aquilo que você está fazendo. Quando nós lidamos com pessoas, quando nós falamos de atendimento, a gente precisa saber lidar com isso. Uma vez que você gosta, é claro que você vai criar uma imagem positiva, trazendo credibilidade. Seria imposta se você, por exemplo, não gostasse do que estava fazendo e está fazendo forçosamente. E aí, a sua imagem realmente poderia ser uma imagem negativa. E, pessoal, você também não teria credibilidade. Então, só para que a gente entenda, credibilidade é aquela imagem que eu já tenho boa. Eu já tenho essa boa imagem, eu já transmito esta imagem boa que me traz credibilidade perante os clientes, ok? Dualidade é quando você forma a imagem através de vários fatores, ok? Muito bem. Bom, pessoal, a nossa imagem pessoal é construída normalmente em 3 momentos distintos. A primeira impressão, que é formada nos 3 a 7 segundos. A imagem inicial, que é formada nos primeiros contatos, quando você tem o primeiro contato com a pessoa. E a imagem propriamente dita, que é aquela imagem que você já é formada e que você pode manter ou melhorar, tá certo? Então vamos lá falar dessa primeira impressão que é formada, ok? Nesses 3 primeiros segundos aí, ou nos 3 primeiros ou 7 segundos aí. Você já deve ter visto, né? Ou já deve ter passado por uma situação na qual você olha por uma pessoa e ela não lhe cai bem, vamos dizer assim. Você não vai muito com a cara dela, mas você não a conhece, você só viu e não a conhece. Mas você, por algum motivo que está no seu inconsciente, algo naquela imagem, algo naquela pessoa, te transmitiu uma imagem, a sua percepção foi de uma imagem negativa. E muitas das vezes, esta imagem está no nosso subconsciente. Algo pode ter acontecido que em determinado momento eu olho para uma pessoa e vejo que, não sem motivo algum, eu pré-julgo, né, esta pessoa, que é muito comum, esse pré-julgamento. Mas algumas pessoas, principalmente aquelas que a gente diz, não foi com a cara desta pessoa, é algo que está no nosso inconsciente, tá? Da mesma maneira que pode acontecer com a pessoa, quando você vê, pode acontecer com você também, de alguém não ir com a sua cara. Por exemplo, vou trazer aqui 2 exemplos muito comuns que aconteceu comigo. Sempre a minha primeira imagem, né, a primeira imagem percebida pelas pessoas, era uma imagem de uma pessoa arrogante, de poucos amigos. E eu nunca, para quem me conhece, sabem que eu nunca fui arrogante, né? Mas essa era a imagem percebida. A percepção que eu
transparecia era de uma imagem arrogante, tá? Perante as pessoas. Muito bem. E aí, o que eu precisei fazer? Então, eu precisei, de alguma maneira, mudar essa imagem. Mas olha só, não era uma imagem, por exemplo, que eu gostaria de ter. E muito menos uma imagem, né? Que, minutinho só, pessoal, deixa eu baixar aqui, porque tá difícil aqui o negócio. Não era uma imagem que eu gostaria de ter. Me incomodava saber que as pessoas me pré-julgavam como arrogante, sendo que eu não era. Então, o que eu precisei fazer? Melhorar esta postura. Talvez cumprimentar, dizer bom dia, boa tarde, boa noite. E olha só, e não é porque eu não gostasse, mas era porque eu era tímido. Eu tenho um pouco dessa timidez aí no primeiro momento, né? Então tem gente que chega, conversa, bate papo, oi, como vai, boa noite e tal. Eu sempre sou mais recatado, fico na minha, e conforme a pessoa vai dando abertura, eu vou então conversando, enfim. Porém, pessoal, olha que interessante. Essa minha maneira de me resguardar transparecer para as pessoas uma imagem negativa, né? Então, eu sabendo disso, ouvindo de algumas pessoas, eu comecei então a melhorar, sorrir, olá, cumprimentar, e essa imagem então foi desfeita. Uma vez também, acontecido com uma outra pessoa, estava eu na minha casa e uma pessoa na frente da minha casa, tinha uma escola do lado, e ela estava bem em frente, na verdade, da escola. Uma pessoa estranha que eu nunca tinha visto ali, olhando, observando. O que eu fiz? Né? Nunca tinha visto, pessoa olhando, enfim, chamei a polícia. Não sabia quem era, chamei a polícia. Com um olhar meio estranho, bom. Claro que eu não me identifiquei, mas aí a polícia chegou lá e eu meio que fui, sem falar que fui eu que chamei, fui entender o que estava acontecendo, né, meio de longe assim. E aí, imaginem vocês que a pessoa que estava ali do lado, à frente da escola, na verdade, era o dono da escola, tá? Mas, olha que interessante, a imagem projetada dele era uma imagem que ninguém jamais imaginaria que ele seria o dono da escola, quem não conhecesse, né? Então, pessoal, olha que interessante. E é claro que depois, quando eu cheguei mais perto, né, e teve o primeiro contato, né, essa imagem inicial do primeiro contato, eu percebi que era uma pessoa culta, com um vocabulário diferenciado, ok? Mas a imagem que ele transmitia, e aí agora sim uma imagem propriamente dita, não era uma imagem positiva. Mas por que ele tinha essa imagem negativa, né? Porque ele não estava nem aí pelo que as pessoas estavam pensando dele. E aí, a imagem que ele transmitia era essa imagem mais de tranquilo, relaxado, vamos dizer assim, de que uma pessoa que não estava nem aí pelo que as pessoas pensassem dele. Olha que interessante, e a gente vai falar disso um pouquinho mais lá pra frente. Porque independente da imagem externa que você transmite, tem a ver com a imagem interna, tá? E nós vamos falar disso lá. E é claro que depois vem a sua imagem propriamente dita, né? Que é aquela imagem que é formada, já está formada pela sua dualidade ou pela sua credibilidade, na qual, por exemplo, nós devemos manter ou melhorar. Por exemplo, eu tive uma imagem na qual eu tinha uma imagem propriamente dita, porém transparecia arrogância. Então eu precisei manter esta imagem, tá? Desculpa, eu precisei melhorar essa imagem para que as pessoas pudessem ter mais contato, tá? Mesmo porque essa imagem também me afastava das pessoas, ok? Espero que vocês tenham entendido sobre essa explicação. Qualquer dúvida, pessoal,
vai ficar aqui na nossa plataforma para você mandar um e-mail, para você poder conversar conosco e que a gente possa explicar qualquer dúvida que tenha ficado. Muito bem? Muito bem, agora vamos falar desta imagem, né? E a gente precisa entender que é muito importante, né, que as pessoas, que vocês saibam que em todos os lugares por onde andamos, né, ao cruzar as pessoas, é quase que inevitável que as pessoas possam imaginar como você é. Tá bom? Da mesma maneira, como eu já havia dito, nós temos essa percepção da pessoa. Então esse pré-julgamento inconsciente é meio que comum quando a gente não tem conhecimento. A partir do momento que a gente começa a estudar sobre essa questão da imagem, esse pré-julgamento para o outro, né, fica menor, tá certo? Ah, você vai deixar de pré-julgar? Não, mas porque é quase que inconsciente e é algo que a gente aprendeu lá na nossa dualidade, com o convívio. As pessoas pré-julgam, né? E o convívio fez com que a gente pré-julgasse. Então, quando você pré-julga, é uma dualidade, tá certo? Muito bem. Então, mas quando você começa a estudar, você começa a entender que nem sempre a imagem, né, percebida pode ser a imagem. Desculpem. A gente precisa entender que nem sempre a imagem projetada possa ser a imagem que a pessoa quer que seja percebida, tá certo? Então, nós estamos a todo tempo sendo pré-julgado e pré-julgando através da imagem, né? Quando você está na rua, quando você está na escola, no seu trabalho, quando você tem o primeiro contato com uma pessoa, enfim. E aí, pessoal, isso está composto, isso está dentro do nosso dia a dia, né? É muito comum que as pessoas, quando visualizam você ou quando nós visualizamos, temos essa primeira percepção da imagem, tá? E aí vem a nós com um pré-julgamento, dizendo, peraí, aquele homem tem um jeito meio estranho, meio suspeito, né? Foi aquilo que aconteceu comigo. Quando eu olhei para a pessoa, né, para o dono da escola que estava em frente, e ele tinha um jeito meio estranho, meio suspeito, o que eu fiz foi lá e chamei a polícia, tá certo? Então, isso é muito importante que nós saibamos que estamos sendo visualizados em todos os momentos quando estamos aí junto às outras pessoas. Quando nós olhamos para essas duas figuras aqui, a gente percebe que nós temos lá uma senhora totalmente à vontade, né? Totalmente assim, diferente, tá? Vestida de Mulher Maravilha. E aí abaixo ali, ao lado, uma menina mais jovem, mais vestida corretamente, né? Quando nós olhamos para ela, imaginamos uma menina, uma patricinha, uma rica, enfim. E olhar a mulher de cima, a gente olha para ela e, no mínimo, nós olhamos uma pessoa extrovertida, né? Muito bem. E aí, é claro que ao olhar para uma mulher daquela ali, assim, olha, vestida de Mulher Maravilha, né? Daquele jeito, é claro que, nesse primeiro momento, o que nós temos aqui é um pré-julgamento, né? Essa mulher é louca, nossa, onde ela vai? Que ridículo. Ou não, né? Isso vai muito também dos olhos que vêm, ok? Irreverente, extrovertida, enfim, gosta de chamar atenção. E a menina de baixo, a gente olha, uma boa moça, patricinha, né? Então, olha aí quando nós falamos de pré-julgamento. É claro que, dentro de uma imagem profissional, é claro que esta mulher, a não ser que a profissão dela
perdoe, me desculpem. A não ser que a profissão dela permita ou faça com que ela esteja vestida desse jeito, não é mesmo? E aí, cabe a ela aceitar ou não, gostar ou não. Caso ela esteja vestida desse jeito por causa do trabalho e ela não goste, esta imagem que nós percebemos aqui será sempre negativa, tá certo? Sempre negativa. Mas se é algo que ela faz, né, se é algo que ela gosta, essa imagem vai ser uma imagem positiva, tá? Por quê? Porque se ela não gosta de fazer o que ela está fazendo, a imagem percebida é uma imagem negativa e nós vamos então pré-julgar dizendo que ela é louca, dizendo que ela deve ter problemas, tá certo? E se for uma imagem positiva, qual é o pré-julgamento? Olha, que reverente, que extrovertida, enfim, tá? Então, olha que interessante como são maneiras percebidas totalmente diferenciado dependendo da imagem interna que você projeta, é a imagem percebida pelo outro, tá? Falando um pouquinho da menina de baixo, olhar a menina, a gente vê que ela é uma menina, como eu já disse, né? Se ela tiver vestida deste jeito, para chamar a atenção ou para transparecer que ela tem grana, que ela, né? E se ela tiver isso dentro dela positivamente, pode ser que ela realmente consiga transparecer, tá bom? Mas se não, se de repente ela está vestida assim e não é algo que ela costuma vestir, meu Deus, me perdoem, gente. E se não é algo que ela costuma vestir, isso vai então também talvez transparecer uma imagem aí negativa, tá? Mas vamos pensar aqui numa imagem do nosso dia a dia. Por exemplo, vou num casamento chique, super bonito, super, né? Aqueles casamentos na qual nós precisamos estar bem vestidos, de terno, de gravata, as mulheres de salto, de longo. Ao longo da festa, quando a gente vai para a festa, a gente consegue perceber quem realmente tem aquela imagem, né? Ou quem está sendo obrigado a ter aquela imagem, vamos dizer assim, né? Obrigado porque estou num casamento chique, eu não posso de qualquer jeito. Mas não é do meu dia a dia, não é da minha imagem propriamente dita, se vocês entendem. E é muito fácil perceber isso, que ao longo da festa as pessoas que não estão acostumadas vão tirar o salto e vão dançar descalço, ou vão descoisar a gravata e tirar a gravata e ficar mais à vontade, tá certo? As pessoas que conseguem sustentar aquela imagem é uma pessoa que é exatamente aquela pessoa, né? Que ela, tudo bem de salto, tudo bem de ficar com gravata, né? No caso do homem, ok? Dá para vocês perceberem o que eu quero dizer em relação a isso, tá? O que é essa imagem propriamente dita, que é interna, né? E que vem, claro que automaticamente para a parte externa, mas mesmo assim, né? Vindo da parte externa, a imagem que a gente olha no espelho, que na maioria das vezes é que você está se olhando pelo que você está vestindo, se a roupa ficou boa, se não. Por isso que eu falo que não é dessa imagem que a gente está falando. Quantas e quantas vezes você acorda, veste um monte de roupa e nunca nenhuma roupa está legal, né? Porque aquele dia a sua imagem percebida para você não está bem. Então, você precisa mudar essa imagem interna para que a imagem externa, para que aquilo que você esteja vestindo, para aquilo que você vê, seja positivo. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá, então. Uma vez que você está sendo percebido e analisado em todos os lugares, né? A sua aparência é muito importante, tá?
Então é fundamental que nós tenhamos aí alguma preocupação com a maneira então de se vestir, de se apresentar. Lembra que eu disse que ao menos que você não tenha essa preocupação, você não vai se importar com isso, ok? Mas mesmo nesse caso, pessoal, é comum utilizar a aparência para transmitir essa ideia, que você não está nem aí, tá? A aparência, né, que você transmite é de não estar nem aí, ok? Porque você não está nem aí, porque as pessoas pensam, né? Então você não se preocupa com a sua maneira de se vestir, ok? Porém, nós precisamos tentar entender que eu preciso buscar credibilidade, né? E muitas vezes, e infelizmente, a credibilidade ela é composta muitas vezes para sua maneira de se vestir e sua maneira de se comunicar, tá? Então, se você quer alcançar um cargo de sucesso, se você quer ter credibilidade, sim, você precisa ter cuidado com aquilo que você vai vestir. Você precisa se preocupar com aquilo que você vai vestir, tá certo? Porque é infelizmente através do pré-julgamento que eu vou dizer, ok, essa pessoa pode ser um dos nossos funcionários ou não, enfim, não essa pessoa. Então é por isso muito importante que vocês estudem muito quando você vai fazer uma entrevista. É muito importante que você entenda o perfil da empresa na qual você vai fazer uma entrevista ou no qual você trabalha, quem são as pessoas que você vai lidar, ok? Então, aqui um exemplo. Vamos lá, você pegou um Uber, um táxi, sei lá, tá bom? E ao entrar, você percebeu que o cara tá de bermuda, ele tá de chinelo, ele tá de camiseta. Será que você vai confiar nesse cara no volante? Pensem aí. Será que você vai confiar nesse cara no volante? E ele pode ser um exímio, né, motorista. Agora, se você entrar num táxi, num Uber, na qual o cara está super bem vestido, né, super bem colocado, perfumado, claro que a sua confiança vai ser maior. E ele pode estar dirigindo pela primeira vez. Outro exemplo aqui. Você, por exemplo, vai para um salão de beleza. E nesse salão de beleza tem dois profissionais e que foi lhe dito que você poderia escolher qual profissional você gostaria de ser atendido. Um está totalmente desleixado, está super... não se preocupa com a maneira de como se apresenta. Então, porém, ele é um dos melhores cabeleireiros. Tem uma técnica incrível, ele corta bem, ele faz cor bem. É muito, muito, muito bom. Porém, o outro, super bem vestido, super bem apanhado, não tem muito conhecimento, está aprendendo agora. Para quem você vai... Por quem você vai querer ser atendido ou atendido? Claro que para a pessoa que está muito bem vestida, né? Então eu sempre digo que você, por exemplo, você que está aí, que você não se importa, né? Você não tem uma preocupação com aquilo que você veste, porque você é muito bom, você é autossuficiente, mas pode perceber no seu dia a dia que para você conquistar a sua credibilidade, você precisa mostrar muito daquilo que você sabe. Ao contrário que, se você estivesse muito bem vestido, muito bem colocado, né, que estivesse de acordo com a empresa que você trabalha, por exemplo, você não teria tanto esforço de demonstrar a sua habilidade. Conseguem perceber? Então imagina que aquele cabeleireiro que tem toda aquela habilidade tivesse muito bem vestido, muito bem, se preocupasse com quem que ele vestir, né? Porque ele tem que preocupar com o cliente dele, ok? Ah, mas você está falando isso, mas não é ele então, né? Ele está fingindo, por exemplo, ok? Não necessariamente. Ele pode estar dentro de um estilo dele,
porém que tem a ver com a empresa que ele trabalha, né? Se eu vendo beleza, eu preciso estar, uma vez que eu vendo beleza, eu preciso estar muito bem arrumado, não é verdade? Imagine vocês aqui, que eu viesse aqui, e eu sabendo que, né, não sei quem está aí do outro lado, imagina que eu viesse aqui ministrar esse curso aqui para vocês online e tivesse mal vestido, né, não me preocupasse de nenhuma maneira em estar bem colocado, bem vestido. Será que vocês estariam até aí agora olhando o meu curso, escutando o que eu tenho para dizer, escutando as técnicas, as dicas que eu estou dando para vocês? Será? Ou será que vocês já teriam desligado o computador e falar, bom, esse cara vai falar, meu Deus do céu, não tem nada a ver. Então, a minha imagem, né, ela não traria credibilidade com aquilo que eu estava comunicando, tá? Então, por isso que a gente deve ter uma preocupação com aquilo que você vai vestir. Claro que dependendo da onde você está, dependendo do que você quer conquistar, ok? Então, ao longo ali, você vai ver, que eu tenho uma imagem que vocês vão ver depois, de uma profissional que não tinha preocupação nenhuma com o que ela estava vestindo. Porém, era uma das melhores profissionais e a gente vai ver isso lá. Deu para vocês perceberem, né, o que é essa postura e imagem, o que eu estou dizendo, né, sobre postura e imagem? Está dando para perceber? De novo, caso você tenha dúvida, por favor, não deixe de nos contatar, de mandar uma imagem, de mandar uma mensagem para que a gente possa te ajudar. Muito bem? Muito bem, pessoal. Então, aquele ditado, a primeira impressão é que fica. Então a gente percebeu que é algo que realmente é verdade. Tá certo? Então, pessoal, tudo depende de como você é percebido e interpretado, como já falamos. Muitas vezes nós temos então uma impressão negativa de uma pessoa nesse primeiro contato. Recapitulando, depois que a conhecemos, né? Então lembra, depois que a conhecemos, melhor mudamos completamente essa nossa opinião e o modo de pensar sobre a pessoa. Então lembra das três coisinhas? A primeira imagem, né, percebida, o primeiro contato e a imagem propriamente dita, tá bom? Então, a gente precisa, sim, se eu quero ter sucesso, se eu quero ser bem sucedido, eu preciso me posicionar. Agora, de novo, a sua posição tem a ver com você, tá bom? Não vista um personagem, ok? Você pode ter uma boa imagem. Basta você olhar para você. Basta você olhar para você internamente e trazer esta imagem para fora, tá certo? Que é o que a gente vai tentar fazer aqui. Então, o êxito e o progresso caminham de mãos dadas, como eu estava falando. Quer ter sucesso? Quer ser bem sucedido? Então, o êxito e o progresso caminham de mãos dadas, tá? Com a forma que as pessoas te percebem e, não menos importante, da forma que você se vê a si próprio. E por isso que eu digo para você, você pode projetar uma boa imagem a partir do momento, é claro, que você olhe para dentro de você, né? Que você consiga perceber esta imagem positiva, ok? E essa imagem positiva, a gente, é claro, tem que vir trabalhando ao longo do tempo, para que você possa transmitir e para que essa imagem seja percebida pelo outro, ok? Tá bom? Então, você também precisa se enxergar com uma imagem e com uma postura positiva. Só assim você vai ser percebido, tá bom? Então, lembrando que a imagem, né, essa primeira impressão aí, que é transmitida através do nosso comportamento, atitudes, essa postura, comunicação, essa apresentação em si,
ela pode ser positiva ou negativa, né? A maneira de como você comunica, a maneira de como você olha. Lembrem, nós temos que lembrar que o corpo fala, ok? É muito comum, por exemplo, quando você não conhece uma pessoa e que você vai conversar com ela, que você cruze os braços na frente dela, tá bom? Ou até mesmo que você coloque a mão para trás, tá? Essas são atitudes inconscientes de fechamento. Você não está totalmente aberta para essa pessoa, ok? Quando você está... e muitas vezes você está de lado. Então você está de lado. A pessoa está conversando com você e você está de lado, de braço cruzado, ou mão para trás, ou propriamente dito de lado. Tá certo? Porque você não está aberto, você não está de frente para a pessoa. Então você não está aberto. Uma vez que a gente começa a perceber isso, quando você começa a conversar com a pessoa, você já percebe que ela está fechada para você, e aí você vai criando técnicas para ela então virar para frente. E aí sim, quando a pessoa virar para frente para você, ela está realmente se abrindo, ela está aberta a ouvir, está aberta a fechar negócios, enfim, tá? E isso também, pessoal, cabe a você. Você vai fechar um negócio, você precisa estar aberto. Não adianta você estar conversando com a pessoa de lado, de braços cruzados, de braço para trás, ok? Então é sempre importante que você esteja de frente, olhando no olho é muito importante, e sem estar com os braços cruzados, está aberto a receber e a doar. Tudo bem? Tá? Imagem e postura. Muito bem, pessoal. Então chegamos aqui ao fim do nosso primeiro módulo, na qual falamos de imagem e postura. No segundo módulo, vou estar aguardando vocês para nós falarmos de elementos da imagem, ok? E ali nós vamos falar da sua vestimenta, da sua postura corporal, do modo de expressão da sua conversa, enfim. Espero poder nos encontrá-los novamente no nosso segundo módulo. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até lá!